Olá, gente, bom dia. Estamos aqui na primeira live de 2026 das atualizações das decisões em matéria tributária nos tribunais superiores, Supremo e STJ. Fechamos o ano passado com uma live que já está disponível no YouTube com a doutora Alessandra Brandão. E hoje vamos estrear a primeira live do ano. Um prazer gigante, uma alegria estar aqui com a doutora Camila Vergueiro. Muita coincidência a gente conseguir trazer a doutora Camila nessa primeira live do ano. Quando eu recebi o contato dela, estava até comentando aqui antes, né? Eu estava escrevendo um artigo que eu peguei o texto e citei a contribuição da doutora Camila. Então, para a gente é uma alegria muito grande estar contando com a participação dela hoje, com o conhecimento dela para agregar a nossa live. Então, apresentando a doutora Camila, para quem não conhece, a doutora Camila é assessora de ministro na STJ, é doutora pela Unimar, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professora do mestrado e do doutorado da Unimar, professora no curso de especialização do IBET, no programa de pós-graduação Lato Sensu da PUC, professora e coordenadora do curso de extensão de processo tributário analítico e reforma tributária do IBET, coordenadora do grupo de estudos de processo tributário analítico e jurisprudência analítica do IBET, também coordenadora de pesquisa do IBET. Oi, Adriene. Oi, pessoal. Bom dia. Agradeço a sua afetuosa recepção. Sinto-me muito honrada de estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com, na verdade, o nosso contato, né, Adriene? Pensando para a conexão para esse momento foi feito pela Marina Mendes, o que me alegrou demais. Ela tem sido uma parceira, inclusive me abrindo espaços aqui em Brasília. Eu estou aqui faz tão pouco tempo, né? Ela tem sido tão gentil e doce comigo, então eu me sinto muito grata de poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho aí dos meus conhecimentos. Fico à disposição para outras oportunidades e a gente promover esse debate que é tão valioso para aprimoramento, né, da nossa sociedade, se a gente pensar, isso, né? Porque a função do direito é regular as condutas na sociedade e a interpretação promovida pelos tribunais, não só os superiores, elas impactam diretamente o ambiente social. Então, é de uma responsabilidade muito grande esse projeto. Então, muito obrigada pela oportunidade, especialmente a própria instituição e a RTS, por me receber tão afetuosamente. Muito obrigada, Adriana. Nós que agradecemos. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. Já, inclusive, já está convidado para se tornar membro do IRTS, para estar participando dos outros projetos do IRTS, que o IRTS tem outros projetos muito bacanas também, além da questão tributária. A gente também tem grupos de estudos de processo constitucional, de processo civil, e estão todos convidados para participar. Hoje a live vai ser um pouco diferente do normal, por quê? Porque a gente sempre tem decisões do Supremo que são relevantes em matéria tributária. E esse mês de fevereiro, não precisa a gente ficar falando, está todo mundo vendo, o Supremo foi muito tomado com outras questões e matéria tributária acabou que não teve julgamento finalizado, mas o STJ, que está cada vez mais tomando a frente, né, da solução dessas questões tributárias, trouxe para a gente três questões, dentre outras, mas três questões que eu achei de extrema relevância, principalmente a questão da aceitação do seguro, fiança. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, que tem um resuminho, e para quem quiser anotar, né, os dados dos julgamentos, do que a gente vai estar conversando hoje. Não sei se já está aparecendo para todo mundo. Nós vamos, então, tratar de 3 julgados hoje do STJ, que finalizaram agora nesse mês de fevereiro. E é interessante porque a gente começa com um que é da terceira turma, que é de direito privado, da relatoria da ministra Nancy Andrighi,
mas que tem a Fazenda Nacional como parte, e é de suma importância na advocacia e também para a advocacia não só privada, como na advocacia pública, principalmente, a questão da defesa da dívida tributária. Nesse processo, o que se analisou? Se a Fazenda Nacional teria ou não legitimidade para estar formulando pedido de falência de empresas privadas, haja vista ao não pagamento de débito tributário. Então, nesse caso em específico, a Fazenda Nacional tinha uma execução contra essa empresa Casa de Carnes, e a execução é um valor até elevado, né, de 12 milhões, só que nessa execução não se conseguiu lograr êxito na penhora, na construção de ativos, e todas as buscas de diligência estavam sendo realizadas, estavam sendo infrutíferas. E com isso a Fazenda formulou então um pedido de falência com fundamento no artigo 94, inciso 2 da Lei de Falência. Em primeira instância, o juiz entendeu que a Fazenda não teria legitimidade para requerer a falência, com base, inclusive, em entendimento que já tinha do próprio STJ, no sentido de que a Fazenda Nacional não teria legitimidade para propor a falência, na medida em que ela já tem os meios próprios para isso, que é a execução fiscal de exigir o débito tributário. O Tribunal de Justiça manteve. Só que no STJ se entendeu agora por mudar essa orientação jurisprudencial. Então, a própria ministra Nancy, no voto dela, ela reconhece, ela começa o voto dela reconhecendo que a jurisprudência do STJ afastava a legitimidade da Fazenda Nacional, exatamente porque já tinha previsão em lei de uma via própria para isso, que o crédito tributário tem os privilégios dele, e que falência não era um meio de cobrança, esse entendimento à época, um meio efetivamente de cobrança do crédito tributário. Só que a ministra depois prossegue demonstrando que esse entendimento foi evoluindo e sofrendo mitigações até chegar no momento que nós chegamos hoje. Então, ela lembrou de uma alteração que teve na lei de falência, que passou a permitir que a Fazenda Nacional habilitasse também o crédito público no processo falimentar, né, que ela não, até ali não teria legitimidade já prevista em lei, mas que ela pudesse habilitar o crédito no processo de falência, e o que, segundo a ministra, demonstra que não haveria incompatibilidade entre eu estar fazendo a cobrança no âmbito da execução fiscal e da falência. Ela também prosseguiu analisando o artigo 97, que coloca quem são os legitimados para pedir ao processo de falência, e fala que é qualquer credor, sem fazer nenhuma distinção se é um credor público, se é um credor privado. E, no caso, ela prossegue depois dizendo que a primeira sessão, quando examinou a questão da habilitação do crédito, no tema 10.092, também se permitia que a Fazenda habilitasse o crédito dela uma falência de terceiro, sendo que quando a execução fosse frustrada. Então, qual que foi a conclusão do STJ diante de todo desse cenário com base no voto da ministra Nancy Andrighi? De toda essa evolução que teve na legislação e no entendimento jurisprudencial do STJ, tanto em decisões da primeira sessão quanto em decisões da segunda sessão, levava e culminava agora no entendimento de que não fazia sentido você vedar a Fazenda Nacional ter legitimidade para propor a falência, na medida em que qualquer credor pode promover, na medida em que a própria lei autoriza ela habilitar o crédito numa falência. O STJ já falou que é legal a habilitação desse crédito pela Fazenda Nacional em falência requerida para o terceiro, e que não se fazia mais sentido essa vedação.
até porque o crédito público, o crédito tributário é um crédito público de interesse público. Então, por conta dessas razões, a ministra, segundo o voto dela, que foi acompanhado por unanimidade, entendeu, o STJ entendeu, então, a terceira turma, no sentido de permitir com que a Fazenda Nacional possa, a partir de agora, ajuizar, requerer o pedido de falência. Lembrando que isso é uma decisão de turma, ainda não é uma decisão da sessão, mas que tudo leva a crer, tendo em vista a unanimidade, e como foi lastreada a decisão, pelo menos do meu ponto de vista, que vai ser o entendimento que vai ser seguido a partir de agora pelo STJ. Eu queria saber a opinião da doutora Camila. Oi, Adriane. Você chama eu de doutora, não. Agora a gente já é amiga. Se é amiga da Marina, é amiga minha. Você pode ficar tranquila. Eu acho que é importante, né, esse seu último destaque, é de que esse caso não é um caso repetitivo, não foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que é uma manifestação de turma, e que pode indicar uma tendência ali de uma postura da segunda sessão, responsável, né, até por analisar as questões relacionadas à recuperação judicial. E, de fato, pessoal, na minha opinião, esse julgado ele é uma evolução, pensando na interpretação normativa. Né? Historicamente, o crédito tributário, ele não se, né, por expressa disposição legal, não tem que se sujeitar ao concurso de credores, mas eu acho que a gente tem um rompimento de paradigma, isso que eu acho que é relevante, até para a gente poder compreender o antes e essa decisão de agora. A gente tem um rompimento de paradigma com a Lei de Recuperação Judicial e Falência, a Lei 11.101 de 2005, a partir do momento em que ela entrou em vigor, né? Sobre qual que é esse rompimento de paradigma? Não é necessariamente a decretação da falência, mas sim é a ideia da recuperação judicial daquelas empresas que estão passando por uma dificuldade financeira, elas, de uma certa forma, querem se reorganizar a vida delas e continuar saudáveis, e aí elas, por força dessa lei, você tem ali a possibilidade da recuperação judicial. Isso. Que tem como um valor base o quê? Né? A manutenção da empresa, não da empresa pensando ali exclusivamente nas suas máquinas, né? Mas da operação, pensando nos empregos, no impacto social, né? Que essa empresa ela pode trazer, certo? Então, um dos valores que permeia é esse, né? A manutenção da empresa. Empresa, essa expressão, vista, né, com esse sentido bem lato, muito mais sob o aspecto das pessoas do que só do aspecto material, do produto, né, que ela disponibiliza. E aí, esse é o rompimento de paradigma. E o que aconteceu antes das últimas alterações aí na Lei de Recuperação Judicial? A Fazenda Pública, ela sempre foi colocada, ela sempre esteve apartada da recuperação judicial. Eu sei que a gente está falando de falência, mas eu vou fazer já a conexão para a gente chegar no ponto onde eu quero chegar, né, com relação a esse julgado. Ela sempre esteve apartada por dois motivos. Um, porque a lei de recuperação judicial nunca se preocupou, de fato, com a dívida da Fazenda Pública. E, honestamente, na minha experiência prática, quando uma empresa pede a recuperação judicial, a dívida tributária ela já está praticamente impagável, certo? Existe essa realidade de experiência prática mesmo. Eu trabalhei muito durante o meu período como advogada com empresas em recuperação judicial e eu montava estratégias tributárias relacionadas, processos tributários relacionados a essas empresas, certo? E aí, o que acontece? A Fazenda ela se mantinha apartada por falta de regulamentação e porque a Fazenda sempre se colocou numa postura de falar, não, o crédito tributário, eu vou fazer a execução fiscal, o processo de execução fiscal ele vai seguir, eu vou invadir o patrimônio, eu vou recuperar o meu dinheiro numa posição um pouco se colocando com o crédito tributário acima de todos os demais. Só que a lei de recuperação judicial, nesse rompimento de paradigma,
O que ela fez? Ela falou, não é bem assim, né? E aí nós tivemos entendimentos da segunda sessão falando, a execução fiscal não pode invadir o patrimônio, eventualmente, se esse patrimônio tiver compromissado no plano de recuperação judicial, ele vai servir para que haja a continuidade da empresa. E aí a gente, em função dessa orientação, a gente vê a legislação, ela passou, e a jurisprudência passando a integrar a fazenda pública. E na minha visão, uma solução bem adequada era a possibilidade do crédito tributário compor a dívida e, de uma certa forma, a fazenda passar a participar desses planos de recuperação judicial. Lógico que tudo, o perdão da dívida, né, a anistia de parte da dívida, né, das sanções, da multa, tudo dependeria de lei, mas eu acho que a fazenda ela passou a enxergar a recuperação judicial de uma outra forma, e a jurisprudência foi ajudando nesse sentido. E aí nós temos, então, agora, essa decisão, que não fala de recuperação judicial, mas, para mim, ela é dentro, a gente tem que enxergar esse novo valor, né, que a lei de recuperação trouxe, apesar de ser de 2005, né, a gente está falando de uma lei de 21 anos, mas há uma evolução, né? A interpretação do direito, a historicidade do direito permite tudo isso. E aí nós temos agora essa decisão, né, que no meu modo de ver, sob o aspecto do fundamento normativo invocado na decisão, eu acho que ele é legítimo, porque de fato, né, eu até fui abrir aqui a lei para fazer a leitura para vocês, porque acho que é muito importante a gente sempre ler os dispositivos, né, que permeiam as nossas reflexões. Né? O artigo 97 da lei, ele fala, podem requerer a falência do devedor qualquer credor, qualquer. Ele não traz nenhuma restrição, certo? Então, a fazenda pública, ela é credora, então ela poderia requerer a falência. Qual é o meu ponto, Adriano? E aí é por isso a conexão com a história da recuperação judicial. O processo de falência, ele encerra a empresa, que é diferente do plano da recuperação judicial. A partir do momento em que decretada a falência, você encerra a atividade da empresa, todos os credores, eles vão ter que se habilitar, é um processo lento, custoso. E aí, sob o viés pragmático, ainda que normativamente a gente tenha esse dispositivo que gerou aí a decisão, né, da lei de recuperação judicial, eu não sei se pragmaticamente é algo valioso no contexto da lei de recuperação judicial e para a própria fazenda pública, certo? Porque ela vai ter um ônus da decretação da falência. E, vamos dizer assim, a causa geradora, né, para provocação da tutela jurisdicional, nesse caso, para o pedido de falência, né, por parte da fazenda pública, foi a não localização de bens do devedor, vamos dizer assim, a manutenção do executado na condição de inadimplente no processo executivo fiscal. Então, ela mudou a estratégia processual para invadir o patrimônio. Só que qual que é o meu ponto, Adriane e pessoal? No processo de execução fiscal, que a fazenda já está acostumada a conduzir, ela já tem instrumentos, né? Além disso, né? Perdão, deixa eu até complementar, ela já sabe como conduzir, ela já sabe o custo desse processo, ela tem instrumentos que permitem a desconsideração da personalidade jurídica, certo? Mas, se for de responsáveis tributários, na minha opinião, inclusive sem o IDPJ. Ela tem outros caminhos, talvez mais céleres e menos custosos socialmente para atingir o patrimônio. Então, normativamente, eu acho que o fundamento ele se justificaria, mas eu não sei se seria, sob o ponto de vista prático, a solução mais adequada para a fazenda pública chegar ao patrimônio do particular. Porque na hora que decreta a falência, a gente vai entrar num outro ponto aqui. O crédito tributário ele não prefere aos demais créditos. Né? Você vai, eventualmente, com a falência, várias pessoas vão ser demitidas. Será que essa é a solução mais adequada? Né?
Na verdade, aqui, o que eu estou colocando para reflexão, e eu já vou encerrando a minha fala sobre esse acordo, nós estamos pensando, na verdade, na interpretação do dispositivo de lei, considerando os valores, o contexto de produção desses dispositivos normativos, certo? Né? Eu não gosto de falar de ponderação de valores, mas, na minha opinião, nesse caso específico dessa decisão, foi a reflexão que me trouxe, né? Será que a decretação da falência, né? Porque assim, a fazenda, devedor tributário, dívida tributária em aberto, até os maiores contribuintes do país têm. Então, será que seria o melhor instrumento de solução de conflito? Porque essa é a finalidade do processo. Instrumento de solução do conflito entre o fisco e o contribuinte é a decretação da falência, ou, como vinha a jurisprudência autorizando a habilitação do crédito. Certo? Né? A fazenda, ela ingressa no pedido de falência ou de recuperação judicial ali, que geralmente é promovido historicamente aí pelos entes privados, né, de direito privado. Essa seria a minha ponderação, Adriane, sobre esse julgado. Né? Mas o fundamento normativo, ele é amplo a tal ponto, ele legitimaria, né, a fazenda. É isso. Eu concordo com você. Aí, quando você estava falando, eu lembrei de uma coisa. Quando veio essa lei, e várias empresas começaram a entrar com RJ, e elas pediam a suspensão do crédito tributário no âmbito da RJ. E a Fazenda era totalmente contrária. Eu não sei se vocês se lembram disso, que veio uma chuva de RJ exatamente tentando suspender a exigibilidade do crédito tributário, e a Fazenda era muito arredia, dizendo que não admitia de jeito nenhum RJ para suspender a exigibilidade, porque não era exatamente ali o lugar para isso. Né? Não era ali o lugar para isso, que você tinha os instrumentos previstos na legislação específicos para isso. E agora ela está lançando mão, não de uma RJ, mas da falência, como uma forma de coerção. É uma forma de coerção para poder receber o crédito. Outra coisa também que eu achei interessante que você comentou e que eu lembrei, a lei de introdução às normas brasileiras, ela exige no artigo 24 que toda decisão judicial e administrativa que altere entendimento anterior venha lastreada numa análise dos impactos econômicos, ou seja, os custos daquela alteração, os custos de transação que a gente chama, né? E nesse caso não teve. E você bem apontou quais são os custos de ter a possibilidade da Fazenda Nacional decretando, pedindo falência. Quais são, não só esses custos diretos de ter a Fazenda ter mais uma possibilidade, é o que você falou, quais são os impactos sociais, quais são, porque na hora que a gente fala impacto social, não é só impacto, a gente fala impacto jurídico, impacto econômico, impacto social, não foi feito isso pelo STJ. Talvez se tivesse feito, o voto da ministra, que já está bem fundamentado, analisaria melhor essa questão. Mas eu acho que no final de tudo, se deu mais uma possibilidade, mais um caminho para a Fazenda Nacional prosseguir. Agora, cabe a ela, né, ter esse discernimento, e se não tiver o juiz que foi examinar a causa, ou seja, mais uma vez colocando na mão do juiz um poder de examinar o impacto desse pedido de falência. Agora, a gente sabe que o juiz no processo de falência, uma vez que recebeu, ele vai dar prosseguimento. Né? Ele vai dar prosseguimento. Então, realmente é uma possibilidade, e eu espero que a Fazenda Nacional saiba utilizar com parcimônia. Critérios. Exatamente, com critérios. Eu gostaria de só colocar um ponto, né? Porque assim, a gente tem que separar até da minha fala.
imaginar que eu estou falando, olha, a gente tem que ler a lei de acordo com o impacto social. Não, eu sou super positivista. Tanto que eu só mencionando, o fundamento normativo existe. Só que quando nós pensamos no processo, de uma forma geral, o processo ele é instrumento de solução de conflito. É essa a finalidade para a qual o processo é colocado na operação do direito nessa sociedade. E quando a gente monta estratégia processual, seja eventualmente o advogado de particular ou advogado público, ele tem que, na verdade, decidir sobre os instrumentos que ele tem colocado à disposição. E na hora que ele faz essa reflexão, Adri, ele vai, não, eu tenho essa decisão, mas será que a melhor opção para resolver o conflito, no caso da condição de inadimplente do contribuinte, é a decretação da falência, sendo que eu tenho, a lei de execução fiscal, ela é bem parcimoniosa com a fazenda pública. Será que valeria a pena eu arriscar o processo de falência, pensando como instrumento? Né? Os impactos sociais, eu estou dando uma extensão por causa do valor que permeia a legislação. Então, na hora de definir a estratégia, eu vou ter que fazer essa avaliação. E aí, a minha conclusão, no sentido que talvez não seria o melhor canal de resolução de conflito com o contribuinte. Eu colocaria em jogo hoje, Adriane, o quê? A transação. Ah, não está localizando? Não está. Bom, vamos fazer vamos tentar procurar o contribuinte, porque dizer que o contribuinte desaparece se dependendo, não desaparecer completo, às vezes eu não consigo nem enxergar dessa forma, mas talvez esses outros canais que não são nem judiciais para conseguir a adimplência do tributo, né? Sem um custo social que o processo de falência traz. Essa é a reflexão mesmo. Precisa ter a análise casuística, né? A análise casuística bem adequada do melhor instrumento que vai ser utilizado. Da minha parte era isso aí mesmo, Adriane. Eu acho que tem que fazer a análise casuística. A legislação e a jurisprudência agora está abrindo mais um outro caminho, mais uma possibilidade. E vamos assim dizer, no Estado Democrático de Direito, abrir caminhos e possibilidades é sempre bom, porque nós estamos ali, de uma certa forma, assegurando o exercício do direito. E lembrando na questão do acesso à justiça, quando você assegura meios alternativos de resguardar um direito, e no caso aqui é o crédito público, que é tão relevante para a sociedade, porque dele, inclusive, são custeados todo o Estado, e inclusive as medidas, todos os instrumentos, né, sociais que o Estado implementa, eu acho válido no final de tudo, mas no meu ponto de vista, quero que eu colocar, que eu coloquei, ficou faltando essa análise que a própria lei determina. Na hora que a gente fala dos custos sociais, que você teve muito cuidado de colocar, não é um critério não é uma exigência doutrinária. A própria lei de introdução pede para que se faça essa análise dos impactos. E o custo social está dentro desses custos da transação, né? Então, assim, mas no final de contas, no final de tudo, eu acho que foi muito positivo para o direito. É mais um caminho, mais uma possibilidade que tem que ser visto caso a caso, qual que é o mais adequado, e a gente só espera que realmente a Fazenda faça uma análise mais criteriosa para não colocar em risco que os custos valem a pena, né? Da medida que vai ser adotada. Então, prosseguindo, até porque a gente tem um tempo, tem mais 2 casos, e esse agora é um tema de repetitivo, apesar de ser um tema que, na verdade, ele já foi enfrentado pelo STJ no ano passado, no ano retrasado, na verdade, no ano passado, mas aqui o STJ entendeu por bem que deveria ser também examinado como tema repetitivo, mas basicamente é a mesma questão do tema 1079, em que se debatia o teto de 20 salários mínimos como base de cálculo das contribuições, a gente fala de contribuições de terceiros, né? Então, a princípio tinha sido examinado se esse teto se aplicava às contribuições do sistema ESC, SESI, SENAI, SESC, SENAC, e agora
primeira sessão está analisando se essa limitação a 20 salários mínimos também se aplicariam a outras contribuições parafiscais, também arrecadadas para terceiro, como o INCRA, Salário Educação, Senat, Sescop, Apex, a BDI, dentre outros. E o STJ começou com o julgamento, e com o voto da ministra Maria Tereza, que também foi seguido, já expondo, já desde o início, que a matéria em si já havia sido examinada, né, pelo STJ quando do julgamento do tema 1079. Nesse julgamento, o STJ entendeu que aquela limitação de 20 salários mínimos previsto na Lei 6.950 não se aplica às contribuições parafiscais, porque a gente teve, não sei se vocês se lembram, nós tivemos nesse caso um decreto posterior que revogou o caput, que fala das contribuições previdenciárias, que também tinha esse teto. E a limitação do teto de 20 salários mínimos dessas contribuições parafiscais está no parágrafo. Então, se entendeu, eu falei assim, olha, se revoga o caput, também está revogado o que está no parágrafo. Não faz sentido você, o STJ colocou isso, né? Não faz sentido, se você revoga o teto de 20 salários mínimos para as contribuições previdenciárias, não faz sentido você manter também esse teto para as contribuições parafiscais que está dentro do escopo desse próprio artigo. E também o STJ completou esse raciocínio dele no sentido que, olha, e essas contribuições ao Sistema S, elas são calculadas sobre a folha de salário e não sobre o conceito de salário-contribuição, o que poderia vir a contribuir para o raciocínio de que seria a limitação dessa base de cálculo de 20 a 20 salários mínimos. E esse foi o entendimento que o STJ adotou no tema 1079, que foi trazido novamente como fundamento, e que você percebe no voto da ministra Maria Tereza. Ela traz os mesmos raciocínios do alcance do artigo 4º da Lei 6.950 de 81, quanto à questão da base de cálculo, se a base de cálculo é folha de salário ou é salário e contribuição, dessas contribuições, também da revogação do caput pelo artigo 3º do Decreto-Lei 2.318, que aboliu esse teto, que então as contribuições previdenciárias passaram a ter como base de cálculo a folha de salários e não a contribuição salário, e com isso, e também ele examinou que essas contribuições têm a mesma natureza, têm a mesma identidade estrutural. Então, se ela tem a mesma identidade estrutural, tem a mesma base legal, não faz sentido você dar tratamento diferenciado para elas, e com isso, então, o STJ entendeu também aplicar para essas outras contribuições parafiscais, contribuições para terceiros, o mesmo raciocínio do tema 1079, de que não há limitação da base de cálculo a 20 salários mínimos, que é, sim, a folha de salário, mas, nesse caso, que é interessante, que eu coloquei aqui, o STJ entendeu por bem não modular, porque no tema 1079 houve a modulação de efeitos. O STJ, então, falou o seguinte, olha, todos os que tiveram decisões favoráveis na administrativa e judicialmente até a data da publicação do acordo têm um direito resguardado. Quem não teve, não tem o direito à restituição resguardada. E, nesse caso, como não tinha uma jurisprudência favorável especificamente contra essas contribuições, entendeu-se por bem, então, não fazer a modulação de efeitos, como foi feito no tema 1079. Esse é um caso julgado sobre o rito dos repetitivos, né, que tem todo um procedimento especial. Eu gosto sempre de lembrar, até vou destacar isso aqui, Adriane, porque eu acho que é valioso a gente sempre lembrar, né? Que o sistema de precedentes, ele legitima a decisão com efeito transsubjetivo pelo rito, né? Mas agora eu vou, então, entrar aqui
especificamente nesse julgado. O que me chamou a atenção nesse julgado, né? Foi a desenvoltura que foi tratado, na verdade, que foi tratada, não, que foi trazida para reflexão a teoria da regra matriz de incidência tributária do professor Paulo de Barros Carvalho. O que acontece? No voto da ministra, ela apresenta os critérios que compõem a regra matriz e faz uma diferenciação para até justificado, porque nós temos que manter, vamos replicar o entendimento aqui. Porque ela constrói a regra matriz, ela faz uma abordagem, eu gosto de dizer, ela tira o nó, ela abre esse novelo, mostra como esses tributos eles são constituídos, quais são os elementos, os critérios que compõem essas espécies tributárias. Fala o seguinte: a única diferença entre eles é o destino do produto da arrecadação. E o destino do produto da arrecadação não é elemento da regra matriz. Isso é um aspecto, é um ponto da teoria do professor Paulo de Barros relevantíssimo e que ela trouxe para poder, vamos dizer assim, ela usou, né? Vejam a questão da teoria e da prática ali sendo conciliada no julgamento. E quando ela faz essa abordagem, na minha visão refinada, de trazer os critérios, ela falou assim, olha, um dos pontos, que eu acho que é o nevrálgico, é a questão da base de cálculo. Ela olhou, falou, critério quantitativo, binomio base de cálculo alíquota, é o critério quantitativo. E virou e falou assim, olha, né, basicamente, até para resumir, porque foram tantas contribuições ali, legislações distintas, a partir da Constituição de 88, a cota patronal é a folha de salários. Né? Essa diferenciação, esse teto, ele estava relacionado só com a contribuição do empregado, não do empregador. Eu tenho uma alteração de direito positivo que gerou essa conclusão. Então, isso foi um ponto que me chamou muito a atenção, porque houve essa desenvoltura no trato dessas categorias, que eu reputo que são valiosas, não só para analisar, né, o sistema tributário anterior, mas a partir aí, com essas novas regras da reforma tributária, vamos dominá-las vai ser um facilitador, na minha visão. E o outro ponto que me chamou a atenção, Adriana, também achei valiosíssimo no julgamento, foi a questão da modulação. Porque justamente virou e falou assim, eles colocaram um limite. Nós modulamos quando há expansão de interpretações, né? Está tudo pulverizado, cada um está entendendo no sentido, é coisa jogada para lá, coisa jogada para cá. Não. Nesse caso aqui, a gente não tem essa pulverização interpretativa, então não é hipótese que justifica a modulação. Então, eu acho que também foi uma manifestação valiosa, né, para que a gente, eventualmente, na prática, saiba quando que até a gente vai, eventualmente, provocar via embargos, né, como na fazenda ou o particular, para pedir a modulação. Porque a modulação, ela não é algo que, pelo menos normativamente, ela pode ser usada sem os critérios fixados normativamente. Então, eu acho que basicamente são esses os dois pontos. Então, para a gente enxergar que, nesse caso, houve análise da base de cálculo e essa vamos dizer assim, essa compreensão de acordo, né, mantendo a estabilidade jurisprudencial, porque eles estão, na verdade, trazendo para outras contribuições, por causa do destino do produto da arrecadação, um entendimento que tocou a regra matriz de incidência tributária. Então, eu acho que eu fiquei bem impactada com esse acórdão sobre esses dois pontos. Eram os meus comentários. Eu fiquei na conta com essa modulação, eu fiquei muito feliz até, porque eu estava com a movimentação que estava tendo da modulação no Supremo, no STJ, eu estava começando a ficar muito preocupada. Eu manifestei isso, inclusive, em outras lives, em outras oportunidades, quando teve modulação, porque eu estava achando que estava tendo um pouco de desvirtuamento pelos tribunais da questão da modulação. Estava avançando demais e os critérios e os marcos que estavam sendo utilizados não fazia muito sentido
porque você tem, por exemplo, casos que começa o julgamento da tese, a tese é afetada num ano, começa o julgamento 4, 5 às vezes mais tempo depois, e o julgamento é suspenso e demora mais um tanto. E no meio do caminho acontece milhões de coisas, processos transitam em julgado, ajuizam-se novas ações que têm liminar ou não, porque ainda não está definido, você tem um universo de questões, aí coloca o marco lá atrás. E o que você faz com tudo que acontece naquele meio? É uma insegurança jurídica assim, gigante. Eu estava muito preocupada, e eu estava assim, com a sensação, com o caminhar da modulação, de que, que os tribunais superiores não iam muito atentar para a regra do CPC, que fala a modulação na hipótese de alteração de entendimento, exatamente para se preservar estas situações que houve já, né, relações jurídicas já estabilizadas e se respeitar isso. Então, na hora que veio esse voto da ministra respeitando, me deu um alívio muito grande, como advogada, principalmente, porque a gente fica no meio assim, e agora, né? O que faremos? Como é que vai ser a reação? Qual que vai ser o marco? Qual que vai ser o critério? Porque fica muito sem critério. Isso eu achei, assim, a questão da modulação muito precioso, assim, para mim, assim, começar o ano com Essa notícia. começar o ano com isso, eu achei ótimo. Não, é só para dar um exemplo. No caso que é emblemático, né? O tema 69 do Supremo. O tema 69 começou a ser julgado, na verdade, pelo Tribunal Federal de Recursos, contrário. Aí o STJ deu decisão contrária ao contribuinte. Aí veio o Supremo, começou aquele RE lá de 204, lá em 1900 bolinha, começou favorável e não terminou o julgamento, porque foi um caso afetado, que foi o outro RE, que foi o tema 69. O julgamento do tema 69 terminou em 2017, mas os embargos foram julgados só em 2021, e nesse meio teve decisões favoráveis, porque a decisão do Supremo tinha sido favorável à exclusão do ICMS da base de cálculo. Só que veio a modulação em 2021, 4 anos depois, dizendo: olha, nós estamos modulando lá para trás, tá? E todo mundo que tinha tido decisão favorável, porque o Supremo tinha sido favorável à exclusão do ICMS da base de cálculo, ou seja, as decisões não estavam erradas a princípio, porque elas estavam seguindo a orientação do tema do Supremo. Tiveram ação rescisória. Aí nós tivemos um outro tema do Supremo para resolver as ações rescisórias, dizendo que eu podia, sim, romper a coisa julgada nessas hipóteses. Não, olha o imbróglio gerado por conta de modulação. Então, quando você começa o ano com isso, eu confesso que eu fiquei feliz. Concordo com você que a modulação ela vem sendo, na minha opinião, e é uma opinião que eu tenho já a longa data, mal utilizada. Porque a modulação, ela, na verdade, a gente usa essa expressão para se referir a uma das teorias que sustentam o controle de constitucionalidade, né? Que é a teoria austro-germânica, que é o efeito ex nunc, daqui para frente. Né? A norte-americana ela produz o efeito retroativo, que é o que a gente, historicamente, inclusive o Supremo adota, né? A lei que nasce morta. Né? Então, assim, é um rompimento de paradigma muito grande a modulação. A modulação está falando, não vai retroagir, a gente vai definir quando o efeito da decisão de controle de constitucionalidade, né, olhando para o Supremo, mas em função do CPC, hoje a gente tem essa possibilidade ali no ambiente do STJ e das demais instâncias, mas vamos pensar nessa questão do efeito. E a gente vai definir, certo? Só que daí a gente vai, a sua sensibilidade, eles estão definindo casuisticamente, sendo que o próprio direito positivo não permitiria isso. E eu defendo até, Adriane, já há anos eu falo, que no fundo, nós estamos vivendo sob o manto da teoria austro-germânica, ex nunc. Mas ninguém está tendo coragem de falar, olha, a partir de agora, o nosso sistema, né, a hora que eu decido o controle de constitucionalidade, vai daqui para frente. Não tem essa história de nasce morto, porque se assumisse essa postura, facilitaria muito a vida, pensando no impacto social, nas externalidades negativas, nas teses filhotes. Por quê? Porque o que acontece? Não vai restituir,
não vai ficar falando, introcação, introcação, daí tem honorários, não tem honorários, aí você cria um monte, assume. Nós, hoje, não adotamos mais a teoria norte-americana, adotamos a austro-germânica, efeito Snook e ok. Mas, isso é um... Eu sei que ia ajudar muito se realmente assumisse, porque você tem aquela premissa estabelecida e você já parte o raciocínio da sua tomada de decisão com isso. Afirmando aqui que é a melhor saída. O fato, para mim, nós estamos vivendo, mas ninguém está dizendo. Né? A gente modula, a gente fala, não, baixa, né? Mas eu concordo com você. Uma decisão sobre esse aspecto. Pouquíssimas são as que não têm. Pouquíssimas como essa. A modulação passou a ser a regra. Então, essa decisão, ela foi, na minha visão, sobre esse aspecto, né? Sobre o outro também, né? Mas, especificamente do que a gente está falando, é bem, bem relevante. Agora eu vou voltar. Vamos estourar o nosso tempo, eu tô achando, hein? Eita, no mudo. O seu telefone foi para o mudo. O telefone. Pronto. Vou voltar aqui a compartilhar, porque o próximo eu acho hiper interessante. Que é o último, vamos ver se vai dar tempo. Vamos lá. Esse último já vinha também numa toada da jurisprudência do STJ, e agora nós temos a primeira sessão definindo, né, em tema também repetitivo, a questão que a fiança e o seguro garantia, quando eles são oferecidos como garantia a execução, eles não podem ser recusados pela Fazenda Nacional ao argumento de que teria inobservância à ordem legal da penhora, que é o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais. Essa decisão tem um impacto muito grande no dia a dia das empresas, e já estava precisando, na verdade, ter esse repetitivo, porque ele vem, no meu ponto de vista, já na esteira do que o STJ vinha já colocando sobre a questão, mas que a gente que advoga no dia a dia na defesa das empresas, né, da advocacia privada, você vira e mexe, você via decisões em sentido diverso, não aplicando o que o STJ já estava decidindo. Então, quais foram os fundamentos do julgamento? Aqui também foi uma decisão da relatoria da ministra Maria Tereza, né? A ministra Maria Tereza saiu da turma de Direito Penal, foi para a turma de Direito Público e está lá já também liderando vários temas de importância. É muito bom a contribuição dela, muito boa a contribuição dela para as turmas de direito, para a seção de direito público. Então, o que ela coloca? Primeiro, a própria lei de execução fiscal já tem no artigo dela a autorização para apresentação da fiança bancária e do seguro como forma de garantia. Está lá expresso nesse artigo. E a própria lei também deixa claro, segundo a ministra, que não tem nenhuma vedação ali, no sentido de que daria amparo ao argumento de que o seguro garantia ou que o seguro garantia ou que a fiança bancária, desde que preenchidos devidamente os requisitos que são colocados com relação a isso, teriam não teriam a mesma ordem de preferência que o dinheiro. Isso coloca bem claro. E para ela chegar a essa conclusão, ela faz uma distinção entre o que é garantia e o que é uma penhora judicial. Tanto que ela fala garantia voluntária, que no caso é a fiança bancária ou seguro que o contribuinte oferece, é diferente da penhora, onde que você tem uma diligência e você faz uma construção que é coerciva, não é o próprio contribuinte que foi lá e ofereceu. Foi feito ao arrepio da vontade dele, essa penhora. E ela explica que, no caso,
quando a empresa vai lá e oferece aquele valor de forma voluntária e antecipada, inclusive, e que aquela fiança bancária, aquele seguro, eles obedecem todos aqueles ritos, que, na verdade, é dinheiro. É dinheiro, é semelhante ao dinheiro e produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro. E, no caso, para a empresa, é melhor por quê do que fazer um depósito judicial? Porque ele é um meio muito menos oneroso, porque não importa, não implica na diminuição do caixa da empresa. Então, preserva o fluxo de caixa de empresa, que muitas vezes, principalmente empresas, no caso aqui, isso já sou eu falando, nem ela, que você tem um número elevado de mão de obra, isso faz toda a diferença, que você tem custos de fornecedores, você tem custo de aquisição de insumos, você precisa de um fluxo de caixa disponível maior. E que, então, nesses casos, o seguro-garantia, cujos efeitos jurídicos são basicamente os mesmos do dinheiro e que a própria empresa vai lá e oferece da forma correta, como está no previsto, né, na portaria, tem portaria, inclusive, da Procuradoria da Fazenda, disciplinando que tem todos os requisitos que tem que ter o seguro, é bem menos oneroso. Então, que não faria sentido, inclusive, para a Justiça vedar a utilização dessa opção, porque ela tem lastro legal, ela produz os mesmos efeitos jurídicos e é menos oneroso para a empresa. E eu achei, então, assim, dentro desses critérios todos que a gente tem conversado, sobre externalidades, custo de transação, sobre legalidade, sobre preservação, eu achei que a decisão do STJ, agora confirmando a jurisprudência que já vinha, é extremamente relevante, de um impacto muito importante no dia a dia das empresas e coloca um ponto definitivo nessa questão. Ano passado, eu tive um caso em que se ofereceu seguro garantia e o tribunal daqui da sexta região virou e falou assim, olha, com isso você só pode ter exclusão no CADIM. Eu falei assim, só no CADIM? Peraí, não é essa a jurisprudência do STJ, não são esses os efeitos somente que o STJ está prevendo. Então, a gente vai evitar esse tipo de divergência e vai harmonizar realmente e vai gerar uma segurança jurídica grande com essa decisão tomada, porque são várias as empresas que adotam essa medida de oferecer fiança e garantia, exatamente como eu expliquei, porque ela é muito menos gravosa e tem os mesmos efeitos jurídicos. Eu acho que sobre esse aspecto da onerosidade, eu queria até te pedir uma coisa, Adriane, disponibilize o seu slide, porque eu acho que esse processo tem um aspecto do caso concreto que eu vi no seu slide, você me antecipou, vamos falar isso, pessoal, a gente está aqui, ó, casadinha, né, pensando, não, estou falando aleatória, não, que eu acho que é relevante, mas fica tranquilo, enquanto isso, eu até por causa do nosso horário, né, é relevantíssimo essa decisão, pensando sobre esse valor. Foi. Só que eu acho que é isso. Deixa só na primeira tela, porque eu acho que o ponto que eu quero, eu acho que é dessa primeira tela. Se não for, a gente roda. Mas eu acho que é... São só duas telas, essa é a próxima. Então ótimo, eu acho que é nessa mesmo, então. Eu acho que, né, o CPC de 2015, ele é uma legislação moderna, arrojada, e a equiparação que ele trouxe ali no artigo, artigo 835, né, especificamente no parágrafo 2º, que ele fala, né, e aí esse que eu acho que é um ponto relevante, né, tendo em vista o julgado que a gente está analisando. O parágrafo 2º do 835 do CPC estabelece: para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança e o seguro. E aí tem essa palavra, para fins de substituição. Então, nós temos já uma penhora prévia de algo, qualquer, para fins de substituição eu tenho equiparação. Certo? Então, eu poderia fazer uma interpretação restritiva aqui. Essa equiparação é só na hipótese de substituição. Mas a gente tem que fazer uma conciliação, né? Que eu acho que
foi bem conduzido aqui nesse julgado, até o acórdão ainda não foi publicado, até fiz essa checagem ontem, né? O julgamento foi dia 11 de fevereiro de 2026. Isso. Mas nesse caso específico, e eu acho que é o Ah, eu contexto. ouvi na gravação do YouTube. Não, eu imaginei mesmo. Mas fica tranquila. Eu também assisti o julgamento, então eu estava bem tranquila para a gente poder tratar desse assunto, e até porque é uma questão que permeia, né, as discussões acadêmicas, da Muito. advocacia, né, dos ambientes, principalmente nos ambientes acadêmicos, essa questão. Putz, mas por que recusa a fiança simplesmente porque quer o dinheiro? A fazenda ela quer o dinheiro. Tributo, objeto da prestação, é dinheiro, prestação pecuniária, né? Pensando aí na relação jurídica. Então, ela vai sempre tentar fazer uma interpretação que restrinja essas opções. Mas, nesse caso, eu realmente acho que é valioso, porque a gente tem que trabalhar, né, o direito na sua historicidade, e nós sabemos muito bem que, às vezes, tem autos de infração, valores consideráveis, e a empresa não tem caixa. Então, eu precisava fazer vamos dizer assim, essa arrumação. Num contexto muito diferente de 1980, ao contexto que a gente tem hoje em 2025, 26, né, perdão. Então, o que acontece? Você tem essa equiparação, você tem a Aleph falando, olha, existe essa ordem, né, de preferência, mas existe a regra, e aí é que eu acho que é o ponto que a gente tem que prestar muito atenção quando a gente lê repetitivo. Nós temos os dispositivos legais que são analisados, nós temos o caso concreto, porque a resposta, às vezes, pode extrapolar um pouco do caso, pensando aí na produção desse efeito transsubjetivo da norma, que seria uma norma geral abstrata mesmo, que ele está produzindo, mas eu preciso entender qual é o caso que chegou. E aí, aqui, pelo que eu li aqui, seu slide é onde eu quero chamar a atenção, o voto assinalou que garantia voluntária oferecida pelo executado é distinta da penhora. Atenção! A gente não está falando de substituição. A gente está falando daquele prazo de 5 dias da LEF, que o particular, depois que ele é citado, ele tem para oferecer a garantia. E eu acho que isso, né, isso é um detalhezinho. Então, e essa distinção que você já trouxe no seu slide, você está falando uma coisa, vamos dizer assim, a penhora, ela supõe uma iniciativa do oficial de justiça, certo? Isso. Eu só não diria que ela é garantia, certo? A garantia no sentido como, nessa expressão, como gênero. Mas eu tenho vários meios de garantir a dívida tributária. Então, por iniciativa do particular, então ele vai lá e oferece a fiança. Ele oferece o seguro. E eu posso ter a penhora. Daí eu posso ter a penhora online, vamos pensar, né? De ativos financeiros. E aí o particular, ele vai querer a equiparação, a substituição, e aí eu vou usar o 835. Então, eu chamaria atenção para esse caso, na hora da leitura do acórdão, para que a gente se atentasse para isso, para esse ponto que você falou. Aqui eu tenho uma iniciativa do particular, ele vai lá e oferece. Certo? Então, num certo sentido, ela está sendo feita uma releitura do próprio Código de Processo Civil por causa do dispositivo da LEF. Então, dentro de um certo contexto, uma interpretação, na minha visão, muito boa, pensando no valor da menor onerosidade. Eu acho que ele é exaltado por essa interpretação, falando, não, particular, ele pode oferecer a fiança, ela não pode simplesmente ser recusada porque fazenda você não concorda. Eu acho que a fazenda ela pode até não concordar, mas ela tem que justificar, que eu acho que é o problema pragmático que a gente enfrenta. Né? Não, porque prefere o dinheiro. Calma lá. Nesse julgado há uma delimitação, uma marcação valiosa na interpretação desse conjunto de dispositivos, da LEF e do Código de Processo Civil. Não só da equiparação, mas também do valor menor onerosidade, que sempre permeou a reclamação do contribuinte. Pô, você quer só dinheiro, mas isso é mais oneroso. Então, eu acho que foi bem valioso esse julgamento. Mas chama atenção para o caso concreto.
certo? E o que bem colocou a ministra, porque no final, se o seguro e a fiança estão obedecendo realmente todos os requisitos, dentre eles você vai ver que basta uma ordem judicial e imediatamente aquilo ali é pago pelo banco em depósito judicial. Né? Basta, é bem diferente de um bem que você tem que fazer avaliação, tem que leilão, e vai ser arrecadado provavelmente por 50%, e muitas vezes, então, por isso não vai cobrir o débito, e você não sabe nem se você vai conseguir fazer realmente o leilão daquele bem, e questão de disponibilidade, de quantos bens você tem aí com inúmeras penhoras, você tem com outras, bem de família que não encontra, que você tem problemas, né? E aí eu acho que realmente Live streaming has a stopped. menor onerosidade aí prevaleceu, até porque não tem prejuízo mesmo, né? Não tem um prejuízo efetivo. Sim, e eu acho que, na minha visão, é muito importante a gente ter essa interpretação, né? E ela está relacionada diretamente com a questão da liquidez, eu acho que essa é a palavra, né? E a liquidez, ela está relacionada com a quantidade de atos que vão ser promovidos dentro do processo de cobrança para satisfação do crédito. Então, assim, o dinheiro é só converter. Aliás, na verdade, nem se converte documentalmente, porque o dinheiro já está no caixa, né? Não fica mais disponível ao juiz, está no caixa da fazenda. Mas a fiança, eu tenho uma liquidez equiparável até hoje normativamente, que eu notifico o banco deposita o dinheiro, converte. Né? Se a gente tiver piora de bens, aí eu vou ter o leilão, tudo esse. Então, o que eles estão falando, olha, a liquidez da fiança, ela é equiparável, o direito positivo colocou isso. Mas está relacionada a sempre pensar na quantidade de atos. E aí a gente retoma, até só para finalizar a minha fala aqui, o primeiro acordo. Será que a falência ela vai promover essa celeridade, pensando nessa liquidez, na quantidade de atos para chegar ao pagamento, né, o adimplemento da obrigação tributária? Então, veja como assim, a gente falou de 3 acordos, né, a gente foi indo, caminhando, e, né, vamos dizer assim, começamos e finalizamos pensando no mesmo objetivo, né? E aquilo que você colocou lá no princípio, o IDPJ, em que você faz a desconsideração e vai na fonte, né? A chance de você ter um êxito maior do IDPJ, que você nem precisa de IDPJ na execução, o STJ já decidiu isso, inclusive em repetitivo também. Você não precisa, você pode fazer a desconsideração e pedir o redirecionamento da execução contra os sócios, e com isso é muito mais fácil, muito mais célere, muito mais efetivo do que você ir para uma falência, onde vai ter arrecadação, massa falida, levantamento, habilitação, esperar. Mas a gente precisa ter essa visão bem ampla, né? Mas não é fácil, tem que estudar, tem que assistir live, tem que ver a galera discutir. Mas, tem que estudar os precedentes do STJ, que eu faço, gente, precedente do STJ, a gente tem que ler todo dia. É dever de casa, todo dia você tem que abrir isso. E aí, assim, até para finalizar a minha fala, ler o precedente e separar o que é o objeto a ser julgado, o que é o caso concreto, qual é o dispositivo de lei federal ou texto constitucional que está sendo analisado, verificar daí, analisa tudo, vê a fundamentação, vê a conclusão em relação ao objeto, que vai ter esse efeito transsubjetivo, né, em relação ao caso concreto. Por isso que eu procurei trazer alguns pontos, né, pensando nessa formatação, vamos dizer assim, na minha racionalidade quando eu faço, né, a análise não só dos repetitivos, porque eu sou viciada em precedentes, posso dizer aí, desde o ano 2000, eu tenho uma coleção bem grande de julgados, que eu adoro estudar julgado, sei lá por quê. Sei lá, tem gente que coleciona latinha de cerveja, eu coleciono julgado. Mas é isso aí, cada um com as suas coisas, né? Cada um com as suas coisas, exatamente. Eu não falo nada, eu não posso falar nem. Nem pode criticar, né? Maravilha. Era isso, né? Da minha parte, Adriane, eram essas as considerações. Espero voltar, espero que o pessoal. Não, com certeza, o convite já fica aqui, e nós vamos participar, inclusive, de outras atividades também do IRTS, que eu acho que a contribuição vai ser, assim,
muito relevante. E aqui, então, a gente finaliza a nossa live de hoje, agradecendo mais uma vez a sua participação. Foi excelente, foi maravilhoso esse debate. São julgados que, como a gente falou, né, tem realmente efeitos muito relevantes que precisam ser realmente analisados com calma, e que tenho certeza que a partir dessa live, quem assistiu já vai ter bastante elementos para poder fazer essa e entender a raça de cada um deles e entender os impactos de cada um. Então, novamente agradeço. Tudo de bom. E, gente, a próxima live vai ser na primeira semana de abril. Nós não teremos, infelizmente, mas a primeira semana de maio a gente volta com a live com decisões. Vamos tentar fazer aí de março e de abril, porque abril esse ano, infelizmente, nós vamos pular. Mas aí a gente já segue mês a mês direitinho. Tchau, tchau a todos. Um abraço. Beijo, pessoal. Tchau, Tchau. tchau.